Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 112, catalepsia, também ressurreição, a Gênesis capítulo 14. Só que nós nos encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ressurreição e reencarnação. Porque é necessário esmiuçar essa mensagem para que depois, ao adentrarmos no tema que se encontra no livro A Gênesis, as pessoas possam assim captar com maior facilidade. Até porque no final, nós vamos fazer algumas revelações com relação, principalmente, à ressurreição do Cristo, ressurreição de Jesus. Mas isso é no final, a hora que estivermos terminando, né, essa questão toda aqui ainda, que ainda vai demorar ainda. Então nós sabemos que para os judeus, né, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Olha só para você ver. Só que é preciso entender que a compreensão que eles tinham não embasava-se em nada. Então, se nós pararmos para analisar, ressurreição é o mesmo que reencarnação. A diferença nós já explicamos nos outros vídeos, que os judeus, eles acreditavam que, por exemplo, eles acreditavam na ressurreição? Sim, na ressurreição. Então eles acreditavam que o espírito, a alma, voltaria no mesmo corpo. Eu morro hoje, daqui a um ano eu volto no mesmo corpo. E isso propagou. Foi divulgado assim, principalmente pelo catolicismo. Tem tanta coisa que o catolicismo divulgou que deixa para lá, né? Então, ressurreição é o mesmo que reencarnação. A diferença é que ressurreição, eles crê que a alma volte no mesmo corpo, né? Que um dia esse corpo ele vai ser ressuscitado por Deus, por Jesus. Por isso muitos dormem nas regiões espirituais, como nós já narramos aqui casos de livros de André Luiz. Isso é a ressurreição para eles.
A doutrina dos espíritos vem e nos esclarece a respeito da reencarnação, que de fato o espírito ele retorna ao corpo físico, mas noutro corpo físico, com uma outra bagagem, né? Com uma nova programação reencarnatória. Por exemplo, nesta existência, a pessoa foi homem. Na próxima ele pode vir mulher. Nesta foi mulher. Na próxima pode vir homem. Mediante a programação divina. Mediante a elaboração da programação reencarnatória. Você entende que é um estudo? Nesta, eu posso vir com a pele, a cor que tenho. Na próxima, eu posso vir com a pele escura. Né? Você entende que não é racismo, é estudo. Mas só o corpo é que é negro. Né? O espírito continua o mesmo. Agora, pelo fato de vir negro ou de vir em outra cor, aí está relacionado à programação espiritual, que a gente não se aventura em esmiuçar essas questões, porque isso faz parte da particularidade evolutiva de cada ser, né? Então a doutrina dos espíritos, ela já nos ela nos mostra a preexistência da alma, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a lei de causa e de efeito, ação e reação, né? Já que aqui é um mundo de provas e expiações mesmo. Então a doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito de todas essas questões. O espiritismo nos responde. O espiritismo nos esclarece os porquê. Por que nasci pobre financeiramente? Por que nasci rico financeiramente? Por que nasci com câncer? Por que nasci com isso? Você entende, né? Os porquês. O espiritismo tem resposta para tudo. Um amigo meu, eu não vou dizer que não, né? Mas um amigo meu, na data de hoje, né, na 2023, eu só vou deixar registrado o ano. O ano e o dia, né? Hoje é 30, né? Amanhã é 31. E depois de amanhã eu tenho uma filha que faz aniversário, né? Então mais uma flor que ela vai colher no jardim, né? Então esse amigo meu, ele me fez uma pergunta. Eu não posso dizer o nome do amigo, mas eu posso explicar aqui o porquê. Porque a doutrina dos espíritos nos esclarece. Aí você fala assim, mas tem a ver com catalepsia, ressurreição, reencarnação? Tem tudo a ver, ué. Só que as pessoas, muitos estão esperando não a ressurreição
de Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro está relacionada à catalepsia, que é uma anomalia, né? É uma doença, como já tratamos também, é uma obsessão, é um distúrbio, é um transtorno e pronto. Mas a ressurreição de Jesus é diferente. Por isso eu lhe faço aquela pergunta: será que Jesus realmente ressuscitou no terceiro dia? Ressuscitou e apareceu no terceiro dia? Você vai ficar sabendo disso no final desse tema. É tão interessante. Você pensa assim, você vai falar assim: meu Deus do céu, vivi até hoje para hoje descobrir isso. Não é possível. Tá bom. Esse amigo meu, ele pegou, me perguntou, me fez uma pergunta. Luiz, eu tenho um amigo que ele e o filho dele, os dois, assim, jovens ainda, né? Esse amigo meu e o filho deles, eles morreram, eles estavam, né, no avião particular da família, e o avião caiu e os dois desencarnaram. Por que, Luiz, que eles desencarnaram desse jeito? A doutrina dos espíritos tem resposta para tudo. É lógico, cada caso é um caso, isso é muito relativo, isso é muito complexo, mas eu pude, através de vó, orientar esse meu amigo, que no caso, por exemplo, tem milhares de pilotos que atuaram na Segunda Guerra Mundial, né? E também acredito acho que na Segunda Guerra Mundial mesmo, né? É na Segunda Guerra Mundial, que atuaram na Segunda Guerra Mundial na condição de pilotos de avião. E aqueles aviões eram aviões que bombardeavam navios, bombardeavam cidades, jogavam mísseis em navios, né? Torpedos. Então, eram aviões que eram abatidos também, mas muitos causavam uma desgraça na vida do ser humano aqui na Terra, até ser abatido. Tá, olha para você ver a misericórdia divina. Retornando à pátria espiritual, esses pilotos, porque a doutrina dos espíritos nos esclarece que uma vez nós convocados a defender a pátria, nós devemos ir defender a pátria. Por exemplo, se eu sou convocado, né, a defender a pátria, eu tenho que ir defender a pátria. Isso faz parte dos desígnios das leis. O não ir defender a pátria, nossa, é um desrespeito às leis. Porque isso mostra que você não está nem aí por aquela pátria que te acolheu e que te acolhe. E também faz parte dos desígnios das leis divinas. Então, você convocado
a defender a pátria, isso acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que ir defender a pátria. E defender a pátria é você pegar um fuzil, pegar arma de fogo, é atirar no inimigo, no bom sentido lá, e derrotar o inimigo lá em campo de batalha. Isso é lei, gente. Agora, veja bem. Se eu chego lá e pego um fuzil, estou só simplificando, porque essa história é muito longa. Se eu pego um fuzil e chego lá e penso assim, vou matar à vontade mesmo, mas eu vou matar mesmo, eu quero ver a desgraça, eu quero ver sangue. Aí você, com esse teu ato, você está descumprindo com os deveres de patriota perante a contabilidade divina. Olha só. Porque você alimentou aquele desejo de matar por conta própria. Então você fugiu dos desígnios. Agora, se você pensa assim, não, pela pátria, aqui me encontro e fui colocado aqui para defender a pátria, eu vou defender a pátria. Pá, 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 pá. Vamos supor, você mata 100 pessoas lá na guerra. Acaba a guerra. Aquilo ali não te é cobrado perante a contabilidade divina, aquelas 100 pessoas que você matou. Porque você ali foi colocado para defender a pátria que te acolheu e que te acolhe. Olha para você como são as coisas. Então, mas muitos pilotos da Segunda Guerra Mundial, eles, depois que retornaram ao plano espiritual, eles... Onde está escrito? Questão 621, Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. A pessoa se vê com a consciência pesada no plano espiritual porque ele aqui na Terra se excedeu. Então ele se perdeu. Então ele jogou bomba porque ele queria, porque ele quis. Era para jogar num lugar, jogou no outro. Ah, vou matar aquele. Ah, agora eu vou matar mesmo. Agora eu vou matar esse povão mesmo. Vou matar mesmo. Então ele foge da programação determinada aqui pelos comandantes e ele causa uma desgraça no seio da humanidade, mas ele desgraça ele também. Só que, por ele ter sido convidado a defender a pátria, são espíritos que são levados para determinados departamentos no plano espiritual e lá, olha a lei da reencarnação, que maravilha. Lá eles, com consciência pesada, eles pedem para reencarnar e aqui na Terra sofreu um acidente de avião quase que da mesma forma conforme eles desgraçou a vida de muitas pessoas aqui, eles pedem para poder passar por aquilo que simbolicamente nós temos como desgraça, mas perante a justiça divina, o que para nós é desgraça, é sofrimento, é isso, é aquilo, para a providência divina, tudo não passa-se de uma programação, um resgate providencial.
resgate providencial, imprudência providencial. Você entendeu? Então, às vezes vem um carro lá, às vezes vem um carro na contramão, a pessoa está embriagado e vem na contramão e bate assim nas pessoas e mata umas 3, 4 pessoas. Imprudente, vai preso. E as pessoas espancam esse motorista e prende esse motorista e condena esse motorista a 50 anos de cadeia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando retorna todo mundo à pátria espiritual, aí aqueles que desencarnaram no acidente antes vai ter oportunidade de dizer para aquelas outras pessoas: seus ignorantes, porque vocês foram condenar aquela pessoa que nos libertou do corpo físico? O que para vocês é imprudência, indisciplina em certos momentos, em outros momentos faz parte da providência preparado no plano espiritual para o resgate de débitos, da quitação de débitos. E vocês agiram desse jeito. Então nós temos que entender, gente, que é difícil, não é fácil, mas não cai sequer uma folha de uma árvore sem que Deus não queira ou sem que Ele não saiba. No infinito, nos universos e em todas as dimensões, por toda a eternidade, que não tem começo e nem fim. Nós temos que nos conscientizar disso. Porque quanto mais nós nos conscientizamos disso, menos sofremos. E mais esclarecemos, mais orientamos, mais instruímos as pessoas à nossa volta. Você entendeu? Ah, mas então quer dizer que esses imprudentes que saem matando à torta direito faz parte da providência divina? No nível evolutivo que nós nos encontramos, nós temos que parar e raciocinar. Nós não temos o direito de julgar ninguém. E também nem ir a favor da indisciplina, da irresponsabilidade. É lógico que cometeu um crime, existe a justiça da terra para julgar. Então, que deixemos que a justiça da terra faça o trabalho dela, não a sociedade. Agora, é interessante que a sociedade julga 1000 vezes mais que a justiça aqui da terra, que tem todas as ferramentas para poder fazer o trabalho dela. Então a humanidade acaba julgando muito mais do que a justiça da terra. Esse é que é o erro. A humanidade não deve se meter onde ela não tem conhecimento, ela não estudou, ela não se formou, ela não tem conhecimento para agir como deve ou como não deve. Isso foi concedido, aos juízes, aos advogados e tudo mais, Então, Jesus mesmo nos disse, ou melhor disse para aqueles seres lá,
Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Mas parece que quanto mais o tempo passa, em vez da humanidade aprender os ensinamentos de Jesus, parece que a humanidade está desaprendendo, né? Em vez da humanidade se evangelizar, a humanidade parece estar se desvangelizando. Quanto mais fala, não julgue, a humanidade parece que julga o dobro, o triplo. Não estou entendendo o que está acontecendo com a humanidade. Parece que a humanidade está querendo ir na contramão mesmo. Entendeu? Então o problema é nós não julgarmos o indisciplinado, o imprudente, o irresponsável. Nós. Agora, que a justiça da terra deve fazer o trabalho dela, deve. Mas que deixemos que a justiça da terra faça o trabalho dela, e não nós. Porque se eu não esclareço isso, dá de parecer que nós estamos apoiando a irresponsabilidade, a indisciplina, a imprudência, não é? Não fica parecendo? Não, mas você viu que agora eu trouxe o esclarecimento para você ver que aqui nós não brincamos com coisas sérias, não. Vamos para o próximo vídeo.